professor de língua portuguesa, com certeza você não tem dificuldade em responder à pergunta como ensinar português ao seu aluno. Mas a resposta talvez não seja tão fácil se a pergunta for como ensinar português ao seu aluno surdo. O que se observa é que muitos professores tentam ensinar o aluno surdo da mesma forma que ensina o aluno ouvinte, e isso não funciona, por razões óbvias. Primeiro, seu aluno ouvinte é usuário da língua portuguesa, mas o seu aluno surdo é usuário da língua de sinais. O aluno ouvinte, independentemente da idade, quando chega à escola, ele já fala português com fluência, ou seja, consegue entender o que lhe é dito e consegue se expressar de uma forma a ser entendido. Mas o seu aluno surdo, via de regra, não sabe português e às vezes nem mesmo a própria língua de sinais. O aluno ouvinte pode combinar audição e visão para inferir sentido aos conceitos que lhe são transmitidos. Mas o aluno surdo conta apenas com a visão e com a habilidade do intérprete. Isso quando há intérprete para ele. De modo que se você tentar ensinar português ao seu aluno surdo, da mesma forma que você ensina o aluno ouvinte, você vai ficar frustrado e o seu aluno desanimado. Precisamos entender que o aluno surdo é linguisticamente diferente, por isso o ensino tem que ser oferecido de forma diferente. Então, voltando à pergunta, como você ensina português ao seu aluno surdo? Bem, para que o ensino seja realmente eficaz, é preciso utilizar então estratégias de ensino de segunda língua. Estratégias como as que se utilizam nos cursos de idiomas. Quer dizer então que eu tenho que ensinar português ao meu aluno surdo do mesmo jeito que o professor de inglês ensina nas escolas de idiomas? É isso? Bem, não foi isso que eu disse, foi? Vamos voltar o vídeo aí um pouquinho? Estratégias como as que se utilizam nos cursos de idiomas. Então veja que não se trata de usar a mesma abordagem ou a mesma metodologia que o professor de idiomas usa, mas sim usar as mesmas estratégias, ou seja, o que você vai fazer e como você vai fazer para alcançar o seu objetivo. Vamos exemplificar isso com um conteúdo que, se não me engano, é oferecido no 5º ou no 6º ano do ensino fundamental, o uso dos 4 porquês. Que estratégias o professor de idiomas utilizaria para ensinar este conteúdo? Uma maneira talvez seja colocar os 4 porquês em um slide e perguntar qual é a diferença entre eles. A resposta é óbvia: 2 juntos e 2 separados, 2 com acentos e 2 sem acentos. Em vez de começar com uma explicação detalhada sobre o assunto, talvez seria mais interessante usar uma tirinha como esta aqui. Aí você pode mostrar que a frase é uma pergunta e mostrar qual foi o porquê utilizado, separado e sem acento. Também poderíamos substituir este porquê pelos outros e colocar o sinal de negativo mostrando que está errado e finalmente voltar ao porquê correto. Em seguida, poderíamos mostrar o porquê de resposta. Então você identifica que no primeiro quadrinho a criança fez uma pergunta e no segundo o adulto está respondendo. Pode-se fazer a mesma substituição do porquê nesta frase e mostrar que todas as outras opções são inadequadas. Chamamos essa técnica em inglês de Substitution Drills. Ainda no segundo quadrinho, poderíamos mostrar que a criança faz outra pergunta, só que dessa vez o porquê está no final. Pode-se mostrar que não é o mesmo porquê utilizado na primeira pergunta. Agora ele tem um acento. Aí podemos voltar ao primeiro quadrinho e colocar esse porquê no final e perguntar se está certo. Após a contribuição dos alunos, podemos mostrar que o porquê no final de pergunta precisa de acento. Isso pode ser feito sem dizer nada, apenas mostrando. E por último, você pode mostrar que o porquê junto e com acento é sinônimo de motivo, razão. Aí você substitui o porquê pela palavra motivo ou razão e diz que não afeta em nada na compreensão. Mas se colocarmos aqui o primeiro porquê, a frase fica sem sentido. E o mesmo acontece com os outros 2 porquês.
Aí você pode ir para uma explicação detalhada sobre o uso dos porquês. É provável que os seus alunos cheguem a uma conclusão antes mesmo de você apresentar a sua explicação. Outro conteúdo que é trabalhado aí no Fundamental 2 é o uso dos artigos. Sei que esse conteúdo é trabalhado em contexto, ou seja, dentro de um texto. E aqui vai uma ressalva. Por favor, use textos curtos. Aliás, eu não entendo essa obsessão dos autores por textos tão longos. Observe esse texto. É um texto relativamente curto para ensinar estruturas complexas da língua inglesa. Você, enquanto professor, tem total autonomia para usar apenas parte do texto ou até mesmo substituí-lo por completo por textos menores. E aqui uma dica: seja realista em suas expectativas quanto à compreensão do texto por parte do seu aluno surdo. A maioria deles tem dificuldade em entender até mesmo frases simples em português. Sério? Mas por quê? Pelo mesmo motivo que o boliviano, o americano ou o haitiano tem dificuldade em entender português. Não é a sua língua materna, não é a sua L1. Além disso, para o surdo, devido à gramática da língua de sinais, é difícil para ele entender essa ideia de que determinadas frases devem começar com o, a, os, as, porque na língua de sinais não há artigos. Um exemplo que pode nos ajudar a nos colocar no lugar do surdo. Lembra quando a sua professora de inglês te ensinou lá no 6º ano e também no 7º e depois no 8º e no 9º ano o famoso verbo to be? Aí você foi para o ensino médio pensando estar livre desse tal de verbo to be, e lá estava ele no 1º, no 2º e no 3º ano. Claro, isso é apenas uma brincadeira, a gente não ensina apenas verbo to be, a gente ensina também o verbo ter, to have. Mas voltando à sua aula de inglês, a professora ensinou que o verbo to be significa ser ou estar. Aí você ficou lá pensando, mas como assim? Ser é uma coisa, estar é outra coisa totalmente diferente. É assim para nós, falantes do português, mas não para os falantes da língua inglesa. Então, como lidar com essas diferenças? Veja um pequeno trecho de uma de nossas aulas. Observe que, por não haver artigos na língua de sinais, o professor está usando aqui a questão de gênero e número para que o aluno possa entender. Isso se chama linguística contrastiva. Seja qual for a estratégia, é preciso trabalhar de forma diferenciada com seu aluno surdo. Como dissemos, usar as estratégias do ensino de segunda língua. Repito, não estou dizendo aqui que você tem que ensinar português da mesma forma que o professor de inglês ensina nas escolas de idiomas, mas sim usar as estratégias empregadas por esses profissionais. Onde vou conseguir isso? Há inúmeros sites que explicam não apenas como fazer, mas também fornecem atividades prontas para você utilizar. Além disso, se você conhece algum professor de idiomas, converse com ele para que você possa ter ideias de como adaptar as suas explicações e atividades para o ensino de L2. Bom, é isso. Coloque suas dúvidas nos fóruns e nos espaços destinados para isso nas atividades da plataforma. Obrigado por assistir e até a próxima.